Opa, aqui é o Danilo Mazzucchin, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um de Hunter para Hunter, esse espaço que nós destinamos para trazer sempre alguém aqui para conversar comigo que tenha bagagem, que tenha conhecimento, que consiga transmitir o seu conhecimento para que nós possamos aprender. E o assunto de hoje, esse assunto está super em alta. Nós falaremos de inteligência artificial. Mas não é qualquer inteligência artificial, é a que se aplica no nosso negócio. É aquela que pode fazer o nosso negócio eventualmente vender mais. É aquela que pode fazer o nosso negócio ter maior organização. E para falar sobre este tema, eu trouxe aqui uma pessoa ao qual eu tenho uma admiração muito grande, ao qual eu consigo compartilhar do meu dia a dia de trabalho com ele todos os dias, que é o Victor. Victor, seja muito bem-vindo ao nosso quadro de Hunter para Hunter. Victor. Obrigado. Um prazer estar aqui e ter toda essa confiança, né, de estar tocando em todos os produtos. Legal, show de bola. O Victor, ele é especializado em tecnologia. Ele tem uma bagagem muito grande em empresas do setor de tecnologia, criando justamente o tema, o tópico que nós falaremos aqui, que é o desenvolvimento de inteligências artificiais de nicho, né? Aquela IA realmente que contribui para o nosso negócio. Ô Victor, colocando você já aqui nesse bate-papo, né? Para que todos possam conhecer você, a sua história, o seu know-how. Conta, por gentileza, como que você se define a nível de profissional? Porque, assim, é programador, é engenheiro, como é que é essa definição? Conta para nós, por favor. Cara, eu iniciei como front-end na minha jornada, então criei ali, comecei criando sites, começando apenas criando layout, coisas pequenas. Fui me aprofundando no meu conhecimento para ter um bom desenvolvimento, criar bons sites, visando sempre melhor as habilidades do usuário, responsividade, a experiência em si com o usuário com o produto final. Quando eu me senti confortável e falava para mim mesmo, agora eu consigo criar qualquer coisa visualmente falando, eu parti para a parte do back-end. Então, eu comecei a estudar regras de negócio, modelagem de dados, bancos de dados, parte de segurança. E aí fui estudando, aprofundando e comecei a juntar as duas coisas. Então, eu comecei a entrar como um full stack. Só me faltava uma coisa para falar, não, hoje eu sou um full stack, que seria a parte de servidor, parte de infraestrutura. Não adianta nada você saber criar o front, saber o back, se você não sabe ligar tudo isso, integrar todos os meios para que o sistema funcione da melhor forma possível. Então, assim que eu finalizei a parte de back-end, que eu me senti confortável também em trabalhar com esse tipo, com back por si, eu comecei a estudar banco de dados, comecei a melhorar a parte de banco, estruturar melhor o banco, para tratar melhor isso no back, salvar melhor essas informações, e por fim me tornei um full stack. Hoje, no meu cenário atual, eu estou começando a entrar como engenheiro de software, começando a desenhar todos os processos e não só mais codar. Hoje em dia, o codar, para mim, é a última coisa que vem na minha lista. Tem muito mais processos e muito mais etapas a serem estabelecidas e desenhadas antes de chegar, de fato, à programação. Legal, Victor. A maioria da audiência que nós temos aqui é uma audiência de empreendedores, uma galera que muitas vezes, né, não está no dia a dia da programação, da tecnologia, e a sua área, a área de tecnologia, eu posso até colocar a nossa área, a área de tecnologia, ela é uma área muito técnica, né? Então, por exemplo, nesse rápida apresentação, você já colocou alguns termos bem técnicos que para quem não está habituado, né, dentro dessa área pode sentir algum... Mas o que é isso? Quando nós falamos, por exemplo, de back-end, front-end e quando nós falamos de full stack, traduz aí para a audiência o que são esses itens. Vamos lá. Front-end. O front-end é tudo que você vê. É o layout por si só. É o botãozinho que você vai clicar, é o formulário que você vai preencher, é aquela imagem bonita que vai chamar seus olhos, vai prender você naquele conteúdo, é a grafia das fontes, espessura da fonte, cores, tudo que você vê é o front-end. O back-end é a regra de negócio.
em termos populares, vamos assim dizer, é o que faz tudo acontecer. É o que manda, por exemplo, o seu pagamento daquele QR Code que você leu para o seu banco, recebe esse retorno do seu banco e aparece ali na sua tela aquele modal de sucesso de transação aprovada, transação concluída. O back-end é o coração do negócio, vamos dizer, é o que faz tudo acontecer. Qual que é a diferença de um front-end, back-end para um full stack? Front-end, ele vai trabalhar exclusivamente na parte visual, vai trabalhar totalmente ali na parte do front-end. O back-end, ele vai trabalhar apenas em regras de negócio, modelando todas essas partes, fazendo tipagem de dados e tudo mais. O full stack, ele é a junção disso tudo. O full stack, ele é um profissional que eu não posso dizer que ele é especialista em todas as áreas, mas ele deve dominar todas as áreas para que ele seja um full stack. Ele não tem que ser um especialista em security, mas ele deve conhecer as boas práticas de security. Ele deve ser um especialista em hardware, mas ele deve saber como se configura um servidor, como que ele funciona um servidor, para que ele possa ter autonomia em todos os projetos. Então, o full stack é o famoso faz tudo, vamos dizer. Entendi. E deixa eu perguntar, nichando aqui para nossa conversa, que é sobre inteligência artificial, e fazer com quem está assistindo aqui consiga entender, compreender que quando se fala, muitas vezes se fala de inteligência artificial e dos bastidores, parece que é algo muito, extremamente complexo. E a nossa ideia aqui, eu trouxe inclusive você para cá, um dos propósitos é para desmistificar isso, é para que fique mais claro realmente o que é uma inteligência artificial. Claro que nós vamos trabalhar mais com IA de nicho, né? Não IA de execução, não IA de estrutural, mas para que a audiência consiga compreender de maneira mais facilitada realmente o que acontece nos bastidores. Então vem a primeira pergunta aqui para você, porque você falou assim que ao longo da sua carreira você passou tanto em back-end, codificando, tanto a parte de front-end, criando layouts e full stack e passou a ser engenheiro de software, né? Imagino eu e sei, na verdade, por estar com você constantemente, mas trazendo para a audiência, que foi uma carreira, né? Não é do dia para a noite, não é em um mês, não é em um ano que você consegue criar isso. A minha pergunta ela é baseada no que? Hoje, para que um profissional ele possa trabalhar, eu estou dizendo desenvolvimento mesmo, inteligência artificial, para desenvolver inteligência artificial. Daqui a pouco a gente vai falar dos bastidores. O que ele tem que ser? Ele tem que ser um back-end, um front-end, um full stack, nada disso? Conta para nós, por gentileza. Hoje em dia a gente tem vários tipos de ferramentas que facilitam que esses vários tipos de profissionais na área de tecnologia consigam estar criando suas próprias inteligência artificial. Por exemplo, uma pessoa iniciando a sua faculdade, seja ADS, seja engenharia da computação, seja ciência da computação, perdão, ou seja uma pessoa que faça um curso na Udemy que vai pagar por R$ 30. Ela utilizando o N8N, ela sabendo o básico da programação e tendo uma boa lógica, ela consegue montar a sua IA, porque nada mais do que criar uma receita. Então, você vai montar várias instruções para aquela IA em um bloco de texto. Você não vai precisar fazer toda a criação de um IA. É simplesmente como se você chegasse no ChatGPT e falasse para ele, olha, eu quero uma inteligência artificial com essas características, você vai passar para ela todas as informações, e o meu objetivo dessa IA é com que ela feche essa venda. No momento em que você enviar essa mensagem, ele vai te enviar um bloco de texto estruturando todos os processos dessa inteligência artificial. Neste caso, a gente está utilizando o N8N e várias outras plataformas. Por quê? Porque elas são mais simples e didáticas de trabalhar. São coisas que você quer um resultado a curto prazo. Porém, essas plataformas, normalmente, ela tem gargalo. Por exemplo, você cria sua inteligência artificial, faz a integração, ela vai responder, vai ter o resultado que você quer. Mas caso você queira aprofundar ainda mais com que essa inteligência artificial faça requisições, consuma dados de sistemas terceirizados, aí você vai precisar já ter o conhecimento de um programador full stack. Por quê? Porque você vai ter que entender como que vai estar o front disso, como que está sendo essa interação, e você vai precisar entender do back-end.
você vai precisar entender como você vai consumir esses dados e como você vai tratar esses dados para passar essa informação para a inteligência artificial. Caso você não saiba como tratar isso, você vai ter um gargalo e provavelmente vai ter um consumo excessivo de dados, porque vai exigir muito mais requisições da própria inteligência artificial para ela tratar esse dado e fazer algo que você poderia deixar mais claro e mais nítido para ela. Uhum. Então, assim, resumindo, né? Imagina que esteja alguém aqui assistindo que queira se tornar um programador ou que é um programador e queira trabalhar com inteligência artificial. E aí essa pessoa escutando você, pelo que você disse, na verdade todas as facetas serão importantes para essa pessoa se desenvolver criando inteligência artificial. Back-end é muito importante, front-end é muito importante e, óbvio, você ser mais generalista como um full stack é muito relevante. Até para você conseguir, você falou, por exemplo, sobre a relação e até para todo mundo ficar na mesma página, a N8N. Hoje existem várias ferramentas que permitem com que você tenha a chamada de low code, né? Permite com que você não precise de programar toda aquela aplicação que você, em tese, deveria programar para que aquele resultado pudesse acontecer. O N8N é uma dessas ferramentas. Se você tem o N8N ou outra, Make, dentre outras, permite com que você, através de visualmente, através de uma plataforma visual, você vá conectando o que nós chamamos de nodes, né, que são nós, você possa ir conectando e a partir desse momento você consegue então ter uma facilidade, porque visualmente está enxergando aquilo, de conseguir fazer eventualmente uma IA de conversação no WhatsApp. Hoje se vê muito, né, Victor? Na Mazuquim, por exemplo, nós temos uma demanda muito grande de clientes que precisam de inteligência artificial para fazer um agendamento de visita, de fazer um agendamento de reunião, que vai conversar no WhatsApp. Então terá um agente no WhatsApp que vai, entre aspas, simular um ser humano, e aquelas leads chegarão naquele número. A partir desse momento, então, vai ter o engajamento da IA com aquela lead, e a partir desse momento, uma ação de valor pode-se acontecer, seja um agendamento de reunião, até mesmo uma venda 100% sendo concretizada. Existe muito hoje essa necessidade, o mercado de maneira geral hoje está pedindo por isso. E aí você disse que a depender, se utilizar essas plataformas de low code, muitas vezes, talvez, uma pessoa que não tenha conhecimento, um conhecimento muito raso em programação, talvez já consiga criar uma inteligência artificial. Em outras palavras, foi isso que você disse também, Victor, ou não? Sim, exatamente. Hoje em dia tem muito conteúdo muito fácil e disponível de graça. Então, se você entrar no YouTube, você pegar um vídeo de 30 minutos do seu dia, você vai sair sabendo o básico, pelo menos, de como se inicia. E, claro, você só vai aprender a fazer algo fazendo aquilo, colocando a mão na massa. Então, se a pessoa tiver a dedicação e realmente tiver força de vontade, não é muito esforço para que ela possa criar uma IA simples, uma IA generativa de resposta de texto, por exemplo. No WhatsApp, por exemplo. Ou uma IA de ligação, por exemplo, também? IA de ligação, eu acho que não. IA de ligação, eu acho que a pessoa já teria que dominar toda a ferramenta para que ela já se sinta segura fazendo isso. Que uma IA de ligação, ela exige muito mais processo, porque você vai precisar pegar o áudio, baixar aquele áudio, transcrever aquele áudio, jogar para a IA ler o conteúdo que foi transcrito, enviar a resposta. Então, são muito mais processos, são muito mais detalhes simples do que apenas o texto. Legal, é mais técnico, né? E eu queria até já aproveitar esse gancho, né, do Tecnese, sempre lembrando que a audiência majoritária que nós temos são de empreendedores. Então, assim, você que é empreendedor, está assistindo, você não tem, por exemplo, a possibilidade financeira de investir numa empresa como a Mazuquim para criar uma automação de vendas para você, eventualmente, a depender do que você precise hoje de fazer, e a depender, inclusive, de quando é que você estiver assistindo esse vídeo, tenha até se atualizado, esteja até já num outro nível, no que tange as inteligências artificiais que nos ajudam a criar esses agentes que conversam no WhatsApp, você mesmo, quem sabe, pode fazer o seu, tá? Utilizando plataformas como o Make, como a N8N, que são low code, são mais simples. Mas é óbvio que
como o Victor está colocando, e eu vou pegar esse gancho para trabalhar com ele, isso aqui é muito básico, tá? As ferramentas, elas ajudam, as ferramentas de low code contribuem bastante, mas um gargalo que nós temos, e aí eu vou voltar a conversa aqui para o Victor, é, por exemplo, na ligação. A depender da aplicação que você crie de ligação, é uma aplicação que é muito difícil você fazer toda essa aplicação de ligação por uma plataforma low code como o N8N. E eu digo difícil, não no difícil de complexidade de se criar. Até porque, inclusive, eu mesmo já criei alguns vídeos falando sobre IA de ligação utilizando N8N. Mas é principalmente pela qualidade. Então, às vezes, você manda uma mensagem, olá, tudo bem? E aí a pessoa responde para você rapidamente, mas a IA, ela demora 3, 4, 5 segundos. E uma ligação, né, Victor, não é assim que funciona. Uma ligação, ela é fluida, ela é simultânea. E aí nós entramos, Victor, para uma parte de streaming. Nós entramos para uma parte muito mais técnica de programação, para que nós possamos criar, por exemplo, uma inteligência artificial de ligação que vá prospectar contatos para o seu negócio, que vá conversar com os seus clientes já da sua base ou possíveis novos clientes para realizar uma ação de valor qualquer, tá? Seja uma IA financeira, uma IA de RH, uma IA comercial, independente. Para essa situação, Victor, aí eu já acredito que aí entra numa relação do quê? Não é mais tão simples a pessoa desenvolver. Aí ela já precisa mais de um profissional que vá modelar essa inteligência artificial e depois bons programadores para realmente programar isso. Faz sentido, Victor, o que eu estou trazendo aqui? É isso mesmo? Sim, é isso mesmo. A pessoa tem que ter muita dominância já com N8N para fazer esse tipo de inteligência artificial, porque vai ter vários processos que tem que ser otimizados. Porque a gente vai salvar esse áudio, a gente depois de salvar o áudio, a gente manda esse mesmo arquivo para um próximo bloco, que vai ser transcrever esse áudio. Então, até a etapa final dela responder, já se gerou ali alguns segundos, que nem você falou. E aí traz essa lentidão. Esse é um dos problemas do N8N, porque ele segue esse fluxo. Então, quando um programador vai criar isso, por trás dos panos, realmente direto no código, a gente tem acesso ao código-fonte, a gente consegue otimizar isso, por exemplo, daria 5 segundos para ter uma resposta final, a gente quebra isso para 3, 2 segundos. Então, tem muito essa parte também que dá essa diferença. Por quê? Por exemplo, WordPress, pegando um gancho de WordPress e N8N, plataformas que são low code, no code, são tudo pronto, então cada coisinha que você arrasta e vai encaixando em seu painel são vários blocos de códigos já prontos, com bibliotecas, framework, dependências. E muitas das vezes você nem precisa de tudo aquilo só para fazer aquilo. Às vezes você só queria colocar um texto. Só que para você colocar aquele texto, você juntou muita coisa e quando você insere isso, gera essa lentidão. Claro, a gente está falando de segundos. Para o usuário final, em alguma das vezes, isso nem é perceptível. Mas para nós, olhando por trás dos bastidores aqui, a gente percebe isso. E cada segundo é dinheiro. Cada requisição é dinheiro. Então, quanto mais lento, mais dinheiro. E isso fica muito claro quando é ligação, né? Porque no WhatsApp é natural você esperar outra pessoa responder. Agora, em ligação, é simultâneo, né? Então, por exemplo, dentro da Amazukin, nós não precisamos de ficar falando detalhes do que nós desenvolvemos aqui, mas toda vez que nós precisamos de criar uma IA de ligação, aí nós utilizamos o WebSocket com streaming para que nós possamos ter o quê? Uma comunicação simultânea. Assim como o Victor ele pode me interromper, eu interrompo o Victor aqui. Até a respiração se dá para ouvir. Não que você não consiga criar uma inteligência artificial com low code, com essas plataformas, mas a nível profissional você precisa realmente de, se for de ligação, é um pouquinho mais profundo o assunto, é um pouquinho mais profundo, inclusive, a programação que você precisa de realizar. Agora eu quero sair um pouco, Victor, dessa parte de programação, que é essa parte mais estrutural, e ir para uma parte que você que controla isso na Amazukin, né, que cuida dos nossos programadores, enfim, você também tem acesso, porque você tem acesso aos nossos clientes e aos resultados, que eu quero falar justamente de resultado agora. Volto a dizer, boa parte da nossa audiência são de empreendedores. Alguns têm vontade de criar sua própria ou necessidade por, eventualmente, não ter o poder aquisitivo para adquirir uma IA. Vou fazer duas perguntas, na verdade. Primeiro agora, que eu falei sobre poder aquisitivo. Primeiro, hoje tem uma inteligência artificial de WhatsApp, que vai conversar no WhatsApp.
Quanto que é mais ou menos isso? É caro, é barato? Como que você enxerga esse cenário? Seja em Mazuquim e outras também, tá? Dá hoje para um empreendedor pequeno ter uma inteligência artificial no seu WhatsApp? Com certeza, com certeza. Dá para fazer por conta. O que seria de investimento para essa pessoa? Boa, Ela iria pagar alguma API do WhatsApp, boa. então ela iria ter ali um custo, eu acredito que uns R$ 120, depende muito da plataforma que for assinar. Mas vamos colocar R$ 120 ali da API por mês. Você vai ter o custo da sua inteligência artificial, dos tokens que você vai consumir. Se for utilizar o ChatGPT, o mínimo que tem que ser feito na recarga do cartão são US$ 5. É o mínimo. Cada requisição de texto consome, por média, 1 centavo de dólares. Então, a gente já tem ali US$ 5 de investimento para carregar no cartão, que esses US$ 5 provavelmente vai ter uma duração ali de 1 mês a 1 mês e meio de carga para estar utilizando. Você vai ter um investimento de R$ 120 mais ou menos para poder utilizar a API do WhatsApp e a parte da configuração do servidor. O N8N, você consegue fazer toda a instalação e configuração dele de graça. Você só precisa ter o conhecimento sobre a parte de todo o N8N, da estrutura dele. Hoje em dia, tem muitas plataformas de hospedagem que ele já vende instalado o N8N. Então, você contrata a sua VPS ali, você vai pagar seus R$ 30, R$ 40, R$ 50 por mês, e que com 3 cliques em 3 botões, você já tem o seu servidor configurado, você já tem seu N8N configurado, instalado, sem precisar de muitos problemas, sem você precisar, de fato, de um programador, por exemplo. Só que aí vai ter uma limitação. Você não sabe ao certo todas as configurações que foram feitas dentro do N8N, porque isso já vem pronto da hospedagem, entende? Então, se você quer algo seu realmente, com certos tipos de liberação de configuração ou não, aí entraria mais ali você mesmo instalar e configurar. O que eu acho muito mais legal também, né? Porque você vai entender realmente como funciona toda a ferramenta, a plataforma, poder tirar 100% ali dela. Legal que o Victor ele sempre leva para um lado técnico de você, empreendedor, você fazer, realizar, né? Porque de fato essa é a área dele, né? Uma área muito técnica. Mas é assim, até resumindo também, né, Victor, que o Victor colocou, se você for colocar a mão na massa sozinho para criar uma IA que converse ali no WhatsApp, sozinho fazendo isso, depende muito do qual é o volume de leads, qual é o volume de conversas que essa inteligência artificial ela vai conversar, né? Porque nós temos uma estimativa média, se for a OpenAI, o ChatGPT, a cada 100 leads trabalhados, o que são 100 leads trabalhados? Saudação, sondagem, encantamento, eventualmente se precisa de agendar uma reunião, uma chamada, um agendamento para ir fisicamente numa clínica, por exemplo, a cada 100 contatos trabalhados, é uns R$60 em média que você irá investir para a OpenAI e para o ChatGPT. Se for Gemini, aí o valor muda um pouco, mas não muda tanto, é mais ou menos isso daí, tá? Não foge muito disso. E você vai precisar, claro, de um sistema, um software, para que o Victor colocou como API, para ter a possibilidade de comunicar com o WhatsApp. Por exemplo, a Mazuquim tem o HelpKing, que é o nosso principal produto, que daqui a pouco eu quero entrar nesse mérito, né? Que é do HelpKing, que são R$299 por mês. R$299 por mês. Então você tem aqui R$60 que você gasta de token, investe em token, mais R$299. Vou falar do HelpKing, porque é o que eu tenho o conhecimento pleno aqui a nível de valor. Logo então, nós estamos falando que você não vai investir não vai investir mais do que R$500 por mês para ter uma inteligência artificial que converse no WhatsApp, tá? Não mais do que isso. Isso você fazendo. Mas existem, claro, N possibilidades que talvez você, no seu caso, você precise e que isso possa fazer com que você necessite de contratar uma empresa para desenvolver uma inteligência artificial, mesmo que seja no próprio WhatsApp também. Então, tem várias empresas com soluções diferentes. Na Mazuquim, por exemplo, nós temos o HelpKing Especialista, que permite com que você tenha uma inteligência artificial no seu
o WhatsApp, que faz ela consegue entender e consegue enxergar a sua agenda no Google Calendar, ela consegue enxergar planilha para entender precificação, seu estoque, como é que está. Então ela tem várias ferramentas. Hoje, um cliente ele paga em média R$ 2.999 para poder ter essa inteligência artificial no seu WhatsApp, que ela é mais robusta. Então você observa que é bem democrático, tem valores um pouco maiores, tem também de 15, de 20, de 30, depende do que você quer fazer. E tem valores menores, tá? Mas é totalmente factível e hoje importante você utilizar como empreendedor inteligência artificial para poder fazer com que o seu negócio ele possa crescer, né, Victor? Sem ser aquele negócio inflado, porque às vezes o negócio ele cresce, você coloca muitos colaboradores nesse negócio, ele cresce inflado, ele cresce com um custo operacional muito elevado e a partir desse momento você começa a queimar caixa e é muito ruim. Então nós não estamos falando só, falando aqui que trabalhar com tecnologia, com inteligência artificial é hypado, é legal, então você tem que trabalhar. Não, é de fato para que o seu negócio ele possa vender mais, é para que o seu negócio ele possa economizar, custo operacional baixo, para que você consiga crescer de maneira sustentável. Eu quero perguntar para você, Victor, porque nem tudo são flores. Quais são os maiores problemas que hoje, até nos clientes da Mazuquim, você encontra que os clientes falam assim, pô, tá dando problema nisso, tá dando problema naquilo. Independente se é um cliente que implantou para uma área financeira, para uma área comercial, quais são os maiores desafios que você tem hoje nos tipos de inteligências artificiais, principalmente dessas de engajamento no WhatsApp? Quais são os principais problemas que acontecem? O maior gargalo que acontece hoje nos clientes são a troca de informações. Em muitos momentos, a inteligência artificial dá uma resposta sem sentido. Ela fica doida, em outras palavras. Alucina, né? Ela alucina, literalmente. Já aconteceu isso comigo com o ChatGPT. E aí depois eu comecei a entender e estudar. O que acontece? Quando você tem um histórico dentro ali daquela conversa muito grande, faz muita requisição para a IA, ela demora muito mais tempo para processar essa resposta e nesse meio tempo ela se perde com todas as informações dela. Quais são as formas que a gente encontrou de solucionar isso daí? Sempre utilizar as versões mais recentes da inteligência artificial. Você pode explicar um pouco melhor sobre essa parte que você falou agora? Porque assim, você falou das versões mais atualizadas. Aí tem pessoa que vai falar assim, mas o que é versão? Que são os modelos de IA. Você vai usar, por exemplo, o OpenAI, o ChatGPT. Aí tem muita gente que pensa assim, o ChatGPT é o ChatGPT. Não, mas tem modelos, né, Victor? Tem modelos diferentes e que servem, né, Victor, para situações diferentes. Tem modelo que ele é melhor para ligação, né, que é modelo de streaming. Tem modelo que ele é melhor para conversação no WhatsApp, quando a conversa ela é mais simples. Tem modelo que é melhor quando a conversa ela é mais complexa. Conta para nós um pouquinho sobre isso. Por exemplo, dentro do ChatGPT, recentemente acabei de ver o artigo, o modelo 4 dele. Eles têm o modelo 4, tem o 4 mono, 4 mini alguma coisa. 5.1 tem mini. Vários modelos dentro desse plano 4, vamos dizer. Sim. Então, tínhamos o 2, saiu de jogada já foi descontinuado. Entrou 3, saiu de jogada. Entrou 4 e a última agora que a gente está, que é a 5. A 4, as duas primeiras versões que foram lançadas pelo ChatGPT deles foram descontinuadas. O que significa isso? Eles pararam de dar manutenção dentro desse código, dentro de toda essa infraestrutura que eles mesmos criaram. Por quê? Porque é algo que já ficou legado, já está ultrapassado. Então, eles dão descontinuidade nesse produto e obrigam você a subir, a utilizar o 5. Cada vez mais a intenção disso de todas as plataformas, de todos os tipos de sistema. Eles sempre querem que você utilize a última versão. Ah, mas, Victor, a última versão eu vou pagar mais caro. Aqui nessa daqui eu pago 1 centavo só de dólares. Na nova eu vou pagar 15, 20. É mais alto o custo. Sim, realmente. Só que a qualidade das informações que ela vai te entregar, a velocidade da resposta dela é muito grande. Por isso que acontecem essas alucinações. Porque normalmente esses clientes eles utilizam uma versão um pouco inferior para que eles tenham um custo reduzido. Ela atende à necessidade? Com toda certeza.
Só que acontece em casos específicos, em momentos específicos, estes gargalos. Uhum. Ô, Victor, muito se fala quando se implanta inteligência artificial que tem que treinar inteligência artificial, né? E aí, quando você pensa em treinar, você vai, como é que eu vou treinar, né? Quem é empreendedor mesmo pensa no treinamento para os colaboradores. Como é que eu vou ficar conversando com ela? Como é que é isso? Explica para nós o que é treinar inteligência artificial. Uma inteligência artificial, ela é baseada em dados. Dados e, voltando ao ponto que eu dei lá no início, uma receita. Então, você vai escrever dentro dela todas as ações que ela tem que fazer. Beleza, ela sabe tudo que ela tem que fazer. Só que dentro dessa receita, você preencheu todos os ingredientes do seu negócio? Você escreveu lá dentro quem é você, o que ela tem que saber? Você deu um exemplo. Os colaboradores fazem treinamentos. Eles vão entender a cultura da empresa, vai aprender sobre os produtos, vai aprender sobre marca, vai conhecer 100% da empresa. A inteligência artificial é a mesma coisa. A gente tem que passar 100% da empresa para que ela tenha essa fonte de dados para ela pegar resultados, para ela ter de onde tirar as informações. Se você passa uma informação rasa para ela, ela vai trabalhar com o que ela tem. Só que isso vai ser uma informação rasa. Às vezes, se você passa muita informação para ela, ela tem muito mais conhecimento, ela tem muito mais autonomia para falar sobre o negócio, sem cometer erro. Por quê? Ela vai tirar essa informação da onde? Se você não deixar muito claro para ela, não invente algo, ela vai tirar a informação de algum lugar do Google, de alguma fonte de pesquisa, ela vai tirar. E aí gera o problema, que muitas das vezes ela vai falar algo por conta própria, porque ela é uma inteligência artificial. E generativa, né? E generativa porque generativa ela vai gerar respostas, né? Então ela sempre tem que buscar gerar uma resposta, isso é bastante importante. Então assim, o que o Victor ele trouxe para a audiência é bastante importante e simples, um treinamento de IA. O treinamento de inteligência artificial é assim, eu contratei hoje um colaborador, né? E eu fui lá e treinei esse colaborador, imagina que fosse para a parte de vendas. Então eu treinei como é que ele tem que saudar, como é que ele tem que sondar, como é que ele tem que encantar, como é que ele tem que levar para a reunião, como que ele realiza a reunião e assim por diante. E eu fiquei uma semana treinando, fazendo o onboarding dele. Pergunto para você da audiência, ao passar um mês, esse colaborador ainda precisará de treinamento? A resposta é sim. E quando passar um ano, esse colaborador ainda precisará de treinamento? A resposta é sim. A resposta é sempre você precisa de estar treinando os seus colaboradores. É a mesma relação com a inteligência artificial. Sempre você vai precisar de estar treinando a inteligência artificial. Cai muito no que o Victor falou de ajuda, de colaboração, que são os modelos. Os modelos, quando a OpenAI atualiza o modelo, Gemini, Cloud, enfim, atualiza o modelo, facilita muito por quê? Porque eles são modelos que geralmente eles respeitam mais o que você está colocando como condições. Então, exemplo, olha, nunca você deve chamar a pessoa de Victor. Só um exemplo. Tem alguns modelos que não vou respeitar. Em algum momento ele vai alucinar e vai chamar o Victor, que não poderia ser chamado de Victor, né? Porque ela alucinou, ela não respeitou a regra que você colocou. Os modelos mais recentes, eles tendem a respeitar mais aquilo que nós colocamos como regras. Mas fato é, treinamento de inteligência artificial é com uma linha reta, é contínuo. Sempre você precisará de estar atualizando, precisará de estar ensinando, treinando a inteligência artificial. Victor, pergunto eu para você, eu já sei a resposta, mas para a audiência poder entender. Nem todos os empreendedores entendem isso, né? Muitos empreendedores imaginam que implantou uma automação de vendas, implantou uma automação com inteligência artificial, acabaram-se os problemas. Não é verdade? Isso é verdade. Mas na realidade aí começa, né? Porque, que nem você falou, é algo constante do dia a dia. Então, a todo momento você pode, pô, não quero mais essa frase assim, eu quero que ela fale assim. Antigamente eu trabalhava de segunda-feira, agora eu não trabalho mais de segunda, agora eu abro no sábado. Então, você tem que ir lá dentro e passar todas essas informações para ela. Ah, ela falou que o ponto de referência do meu negócio fica perto da rodoviária, mas eu não fico perto da rodoviária. Mas será que em algum lugar do Google você está com essa informação desatualizada, ela vai puxar de algum lugar. Se ela falou esse ponto de referência, é porque ela puxou isso de algum lugar. Então, as regras, elas são tratadas constantemente.
E muitas das vezes as pessoas não entendem exatamente isso. Ela acha que com uma informação rasa do negócio, as respostas vão ser complexas. Só que não são assim que funcionam. Essa não é a Exatamente. realidade. Por isso que tem os erros. Agora eu quero falar um ponto contigo aqui, levantar aí para um outro assunto, que ele é um assunto bastante sério, que eu gosto muito de falar sobre isso. Inclusive, você é uma das pessoas que eu debato muito sobre isso, mas eu quero que toda a audiência entenda qual que é a sua visão. Tudo bem, nós passamos por muitos momentos como civilização de grandes revoluções, né? Nós tivemos revolução industrial, nós tivemos, na verdade, muitas revoluções ao decorrer da nossa história. Só que nós nunca tivemos uma revolução tão acelerada, num espaço de tempo tão curto, de coisas tão grandiosas acontecendo como agora. Porque muito se fala de inteligência artificial, de conversação, IA generativa, enfim. Mas hoje nós temos, por exemplo, em fábricas da Tesla, humanoides trabalhando de maneira sem necessitar de um ser humano fazendo aquele controle dele, né? Então ele tem independência pela fábrica andando. Salvo engano, o Elon Musk disse que esse ano ou o próximo tende a começar a comercialização desses humanoides. Então, assim, a tecnologia ela avança de uma forma aceleradíssima, muito acelerada, né? Volto a dizer, tá? Atualizações, revoluções nós sempre tivemos, mas nunca num curto espaço de tempo tão grande para novos marcos, né? Nós estamos vivendo um marco importante agora, que é a corrida das inteligências artificiais. A minha pergunta para você é, o que você enxerga? Porque uma coisa é conversar com o CEO de um negócio, outra coisa é conversar com um empreendedor que atua numa outra área, mas usufrui de inteligência artificial, e outra é conversar com quem faz essa indústria, com quem realmente programa, com quem enxerga nas entranhas mesmo ali, sabe, nos bastidores, como que o negócio funciona. Então eu quero perguntar para você, qual o futuro que você enxerga das inteligências artificiais? Qual é o futuro que você consegue hoje vislumbrar mediante aquilo que hoje você realiza? Você entende que hoje o que você faz, o que o time da Mazuquim, por exemplo, faz, a nível de programação, etc., logo deixará de existir? Será diferente? Qual é o futuro que você imagina para todos nós, Victor? Cara, no começo, quando eu comecei a estudar inteligência artificial, eu tinha um certo receio, sim, dela fazer o que eu faço. Porque hoje já tem inteligência artificial que substitui muitos programadores. Qual que é a grande diferença hoje em dia? Vai ter, sim, muitas inteligências artificiais que já faz o que um ser humano faz e muitas das vezes até melhor. Porque a chance dela cometer erro é muito menor do que uma pessoa. Uma inteligência artificial não fica doente. Então, tem todas essas características. Só tem um pequeno fato. A inteligência artificial, ela ainda precisa de alguém que mande nela, que instrua ela e que a corrija. Então, eu não acredito que uma inteligência artificial ela vá substituir 100% um programador. Por mais que ela pode escrever códigos, algoritmos e tudo mais, resolver o problema, nem sempre ela vai dar a melhor solução, porque tudo vai ser limitado dentro do conhecimento dela. Então, assim como eu disse, tem inteligência artificial que já cria sites, já cria sistema. Só que se não tiver um programador para analisar toda a estrutura dela, não é porque ela deixou o sistema rodando que ele está nas melhores performances, está nas melhores práticas. A inteligência artificial, ela entra muito num conceito de a gente não tem que ter medo dela, a gente tem que saber usar ela ao nosso favor. Pô, tem inteligência artificial para mensagem. Utiliza, você não vai precisar mais de uma pessoa que vai esquecer o celular ou esquecer de responder. A única coisa que você tem que ficar atento é se ela vai ter crédito. Mesma coisa para de ligação. A mesma coisa serve também para inteligência artificial, como você falou que está sendo construída agora. Ainda precisa, por mais que não precise 100% de uma pessoa ali para estar controlando ela, ainda precisa de uma pessoa para estar dando manutenção nela. Então, sempre vai precisar de uma humana, nunca vai ficar 100% máquina. Seria até perigoso isso pra gente, na realidade, se parar pra pensar. Filosoficamente é um assunto muito... É meio perigoso isso daí. Muito legal, né? Assim, por exemplo, esses dias eu estava vendo um artigo, né? E aí uma empresa de infraestrutura, inclusive como a Mazuquim tem também de servidor, o servidor deles caiu durante a madrugada, né? E aí houve um log de erro,
foi enviado para a inteligência artificial entendeu qual que era o log de erro, entendeu qual é o erro, entendeu qual era a solução, voltou para a instância e houve aquela aplicação que tinha parado devido ao erro, ela foi reiniciada, na verdade o erro ele foi corrigido, a aplicação foi reiniciada, e aí quando a galera voltou para trabalhar de manhã, estava só lá um recado da inteligência artificial, do erro que havia dado pela madrugada, que ele já havia consertado e que estava tudo ok, tudo tranquilo. Então isso daí é 100% de autonomia, né? E o Victor ele traz o seguinte, que ele, na visão dele, e aí é muito legal você pensar por conta própria também, você que está aí na audiência, né? Ele entende que sempre, de alguma forma ou outra, precisaremos de seres humanos interagindo com, seja humanoides, seja inteligências artificiais, enfim, de maneira geral, né? Físico ou não físico. Mas é óbvio também que o Victor ele trouxe aqui, e eu estou buscando trazer para você, é que a cada vez mais as IAs, a cada vez mais nós teremos autonomia, tanto para nós mesmos como empreendedores, porque quantas vezes eu enxerguei e conversei com um empreendedor, mas o que tem quase 16 anos de idade, que tinha uma vontade imensa de ter um sistema próprio dele, né? Mas ele não tinha possibilidade financeira, às vezes, porque o sistema ia custar muito. Hoje, se você pega a Lovable, por exemplo, Victor, e outras que existem, você coloca lá as regras de negócio e ela programa aquilo para você, ela faz para você. Talvez não faça da melhor maneira possível, a nível de boas práticas, mas nós estamos falando de fevereiro, que é quando eu gravo esse vídeo, de 2026. Como que estará em dezembro de 2026? Como que estará em fevereiro de 2027? Se tudo se atualiza e melhora tão rapidamente. Fato é que nós estamos caminhando para um mundo ao qual as inteligências artificiais terão cada vez mais autonomia, precisarão de menos interações de seres humanos, e é fundamental nós estarmos enxergando esse movimento. Tanto, né, Victor, que nós temos um estudo ao qual mostra que nos próximos 60 meses, 5 anos, algumas empresas, inclusive empresas grandes, que eu nem vou citar aqui o nome destas, tende a cair, que estão listadas na bolsa, inclusive fora do país, né? A maioria das grandes de tecnologia estão fora do Brasil, infelizmente estão fora do nosso país, mas que existe uma tendência muito forte das ações elas despencarem, elas reduzirem muito essas empresas que têm, por exemplo, softwares de nicho, né? Que tem CRM e assim por diante, porque os empreendedores passarão a ter a possibilidade de criar os seus próprios. E a minha pergunta, Victor, para você, ela é baseada em você e na Mazuquim, tá? Na liderança que você tem de tecnologia dentro da Mazuquim. E para todos os empreendedores que aqui estão também. Como que a Mazuquim está fazendo e como que você está liderando esse projeto para nós podermos nos proteger quanto a isso? Porque, por exemplo, o HelpKing, ele é o principal produto que nós temos na Mazuquim, né? Inteligência artificial, ele é o principal produto que nós temos. E se nós sabemos que nos próximos 60 meses a tendência é as empresas, elas inclusive perderem valor de mercado, porque os empreendedores poderão criar os seus próprios sistemas, o que está sendo criado e qual é a dica que você traz para o empreendedor também criar para que gere valor para o negócio dele, para que se ele é uma empresa, por exemplo, de tecnologia, ele não venha a perder valor de mercado, ele não venha a perder clientes devido a essa situação. Conte para a audiência o que nós estamos buscando fazer aqui na Mazuquim com o nosso produto. Todo empreendedor, ele busca uma coisa: gerar venda, ter faturamento em seu caixa. O que nós fazemos? Com todos os anos da Mazuquim, com todo o tempo de mercado e todo o tempo de experiência hábil agindo em diversos setores, o que nós criamos? Estratégias em diversos segmentos. Estratégias que geram o quê? Venda. Gera dinheiro no bolso da pessoa. Então, o nosso produto, o nosso sistema, o HelpKing, ele tem toda essa ideia, ele tem toda essa estratégia e, claro, a gente está sempre utilizando as melhores ferramentas que tem no mercado. Então, a gente está inteligência artificial, a gente vai trabalhar com as melhores inteligências artificiais. Na parte de servidor, a gente vai estar contratando, configurando as melhores máquinas para ter mais processamento, para ser mais rápido. Sistema por si só é muito relativo. Cada empresa pode ter um sistema, só que essa empresa ela tem todas essas estratégias dentro desse sistema, ou ele só tem um CRM simples que ele vai estar fazendo a gestão ali de campanha e funil. Tem toda essa questão.
vai fazer essa gestão, campanha e funil, mas você tem mais detalhes, você tem Tem informação do que você dados, vai né? fazer com esses dados, você sabe o que faz com os dados ou deixa de fazer, em qual momento você deve reutilizar, reaquecer aquela informação, aquele lead. No nosso sistema, a gente tem tudo isso já pronto. Tudo isso já alertando a pessoa, instruindo a pessoa e mostrando, ó, esse cara aqui você deve mandar essa mensagem. Você não está na sua meta aqui por causa que você está deixando isso acontecer. A inteligência artificial, nossa, ela já faz todo o engajamento com a pessoa. A única coisa que a gente precisa é aquilo que eu falei. A gente precisa de uma pessoa para monitorar essa conversa. Ver se às vezes ela não vai ter que ligar ali para aquela lead para fechar logo aquela venda, ter uma interação, um contato, às vezes é uma urgência. Uma inteligência artificial, a gente passa para ela, sim, para transferir uma urgência. Mas quando uma pessoa está ali acompanhando, ela vai lá, tira a pessoa da fila e liga para a pessoa. Gera venda, gera uma reunião. Isso. Acredito que é mais ou menos nessa ideia. Exato, é isso que nós estamos buscando fazer e é isso que para você empreendedor, se você principalmente está empreendendo com um produto ou um serviço que dentro desses próximos anos ele também pode perder valor, tem que pensar no que? Hoje, aonde que está o valor em si? Está na informação. Informação provém de quê? De dado. Então, imagina só na Mazuquim, nós temos centenas e centenas de clientes. Nós temos centenas de clientes que já utilizam inteligência artificial, conversa por ligação, conversa no WhatsApp, e nós temos todos esses dados armazenados. É óbvio que trabalhando com a LGPD, é óbvio que não deixando vazar e não utilizando de maneira inapropriada esses dados, mas nós podemos fazer com que as nossas novas inteligências artificiais possam aprender com aqueles dados retroativos, com aqueles dados que já estão na nossa base de dados, transformando esses dados em informação. De maneira menos genérica e mais prática, mais factível, é bem simples. Imagina que eu tenha vários clientes que são lojas de imóveis planejados. Se eu tenho várias conversas de leads com clientes de lojas de imóveis planejados, eu sei qual é a melhor saudação, eu sei qual é a melhor sondagem, eu sei qual é o produto que mais vende, qual é a melhor abordagem de venda que faz realmente aquela empresa, aquela loja vender mais. Eu sei o ticket médio por região do país que você tem de faturamento, quanto que você deve cobrar. Porque eu tenho dados que foram transformados em informações que depois servem de base de conhecimento, que o Victor conhece tão bem, que ele que liderou a nossa base de conhecimento, a criação da nossa base de conhecimento, para que as nossas inteligências artificiais de nicho, elas possam consumir aquelas informações que antes eram dados, para que então faça com que aquele negócio ele venha no nosso caso, é vender mais, é o nosso objetivo, mas o seu pode ser N objetivos diferentes. Pode ser na área financeira, pode ser na área de recursos humanos, independente, na área contábil e assim por diante, tá? Mas qual que é o recado aqui? O recado é olhar para onde que o mercado ele está indo, porque tem muita gente, Victor, com oba-oba. A inteligência artificial ajuda, tira a fricção, faz aquilo que eu deveria fazer, mas tem que tomar cuidado porque talvez hoje o que você faz no seu negócio, amanhã já não seja mais útil para aquele seu cliente final, seja empresa que você atenda, seja consumidor final, B2C, que você atenda. Aí você vai ficar fora do mercado, tá? Então, nós estamos vivendo uma mudança completa no mercado, que as IAs estão proporcionando isso, né? E de maneira muito rápida. Estar atento a essas movimentações e criar valor com o que você tem hoje é fundamental. Victor, eu vou passar aqui um último recado para a nossa audiência, e enquanto isso você vai pensando, que eu quero que você fale, deixa um recado final, tá? Um recado final sobre esse bate-papo que nós tivemos, sobre inteligência artificial. Lembrando que a nossa audiência são empreendedores, se você recomenda, não recomenda, enfim, uma mensagem final para estes. Antes agora eu só vou passar aqui um recado. Bom, você que assistiu esse conteúdo até aqui, espero que você tenha gostado deste conteúdo, que tenha contribuído para você. Eu quero dizer para ti que na descrição desse vídeo nós temos alguns links. Então tem um link que ele é bastante especial, que é para que você possa entrar no nosso grupo da Mazuquim Plus no WhatsApp. Esse grupo ele é formado por gestores de tráfego, profissionais de marketing de maneira geral, vendedores, empreendedores, ao qual, se você tem uma dúvida, você coloca neste grupo e a galera pode sanar a sua dúvida. Eventualmente você irá sanar as dúvidas dessas pessoas e também é óbvio, como um responde dúvida de outro, até comércio pode ser gerado.
Qual que é o objetivo da Mazuquim com esse grupo, hein, Danilo? O objetivo da Mazuquim ele é único, fomentar a nossa indústria. Antes de pensarmos em faturamento, em lucratividade, nós queremos zelar pela nossa indústria, tá? Nossa bandeira, a bandeira que nós levantamos é de fomentar o empreendedorismo, fazer com que nós tenhamos empreendedores de sucesso. Então acesse esse grupo, vai ser bastante relevante para ti e entendo eu que vai agregar bastante no seu dia a dia. Outros links que nós temos, outros 2 links que nós temos aqui na descrição, um vai para o meu Instagram pessoal, outro para o Instagram da Mazuquim. No meu Instagram pessoal você pode se conectar diretamente comigo, ter uma conversa 1 para 1 comigo, tá? E sempre lembrando, precisou de uma empresa para fazer com que o seu negócio possa vender mais, precisou de uma empresa que tenha que sirva para fazer com que você tenha automação de vendas, automação no CRH, automação financeira, a Mazuquim é uma empresa que você pode considerar como seu aliado, sua aliada, para poder lhe ajudar. Além disso, quer se especializar, quer se tornar um profissional da área de marketing, tem a Mazuquim Plus, que é o nosso motor de educação. Precisa de fazer com que o seu negócio tenha maior organização no comercial? HelpKing é o sistema perfeito para isso. Ele tem CRM, inteligência artificial, tanto de engajamento no WhatsApp, ligação, prospecção ativa. É um sistema muito relevante para que você possa conhecer. E por fim, quer empreender junto comigo? Quer me chamar de sócio? Nós temos a Mazuquim Franqueadora, ao qual você pode se tornar nosso franqueado, nosso sócio e vir empreender com a Mazuquim. Victor, abro espaço agora aqui para você, para trazer um recado final para todos nós. Concluindo tudo que foi conversado, todos os tópicos, assim, para mim também, como empreendedor, analise muito bem o seu mercado, do que você atua, esteja sempre por dentro de tudo que está acontecendo, de todas as novidades, todas as oscilações, não oscilação, de toda a evolução, lançamentos novos. Se for colocar suas informações na mão de terceiros, saiba o que essa pessoa faz com a sua informação. Saiba o que ela está fazendo com os seus dados. Se ela está trabalhando da melhor maneira possível com as suas informações, com os seus dados. Se você não acompanha isso, acontece que você não vai ter muito geração de conteúdo, você não vai ter venda, você vai ficar uma pessoa que vai ficar frustrada. Então, sempre acompanhe muito bem de perto o seu negócio. Legal, muito, muito bom. Nós estivemos aqui então com o Victor Burick, o CTO da Mazuquim, onde nós falamos sobre inteligência artificial e tecnologia. Espero que você tenha curtido este conteúdo. Um abraço e até a próxima!